Seguidamente tenemos la presentación del doctor Juliano Napoleão Barros, de Brasil. ¿Se encuentra presente? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, apreciado doctor. El doctor Juliano Napoleão Barros es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y en esta oportunidad tendrá bien desarrollar el tema Tecnologías más inteligentes, análisis algorítmico y sus repercusiones en los derechos fundamentales. Adelante, profesor doctor. Muchas gracias, profesor Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julián Napoleón. Hoy primero quisiera felicitar a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, Preeminente Justicia, y las otras instituciones que producen el evento por su importante contribución para impulsar el debate global sobre los desafíos contemporáneos para la protección de los derechos fundamentales. Gostaria também de agradecer em especial ao estimado professor Jorge Torres por el valioso papel jugado em el fortalecimento deste debate, articulando e aproximando especialistas de distintos países. Gracias em específico por la invitación al evento de hoy e por la oportunidad de interação que brinda este espaço. Mi apresentação de hoy aborda as contribuições de Byung-Chul Han. Apresentarei agora breves considerações sobre o tema em português. O Byung-Chul Han é um filósofo que, a partir do olhar privilegiado de quem interage com o contexto sul-coreano e alemão, tem a possibilidade de provocar reflexões muito importantes sobre as intensas e rápidas transformações que nós temos experimentado em torno das inovações tecnológicas. As tecnologias mais inteligentes viabilizam uma maior experiência de coleta e análise de dados e configuram, a partir daí, novas tecnologias de análise algorítmica que intensificam as repercussões do chamado contexto do Big Data no mundo contemporâneo. E nesse sentido, o Byung-Chul Han tem percebido o caráter, no mínimo, insuficiente, se não inadequado, dos discursos que pretendem apresentar uma crítica aos obstáculos ou uma denúncia dos obstáculos à liberdade humana a partir das concepções de poder disciplinar ou de uma sociedade disciplinar. E ele opõe a esse modelo de sociedade disciplinar o que ele denomina em diferentes textos como sendo uma sociedade do desempenho. E eu vejo como muito importante a gente buscar entender a maneira pela qual isso repercute na interação que o direito deve estabelecer com as tecnologias mais inteligentes. Isso porque, buscando em síntese, numa síntese apertada, tendo em vista os nossos limites de tempo, pensar a distinção entre esses dois modelos de descrição do corpo social, a sociedade disciplinar e a sociedade do desempenho, a gente poderia pensar que a normalização que a sociedade disciplinar desempenha ou viabiliza se dá pela sujeição dos indivíduos em torno dos espaços em que determinados comportamentos são disciplinados, um poder que se exerce sobre os corpos. E é nesse sentido que a gente faz também uso do conceito de biopolítica a partir de Foucault. Em um momento contemporâneo em que o corpóreo, o material, se torna cada vez mais secundário e os dados, o conhecimento, o imaterial fica em primeiro plano, a gente pode ver isso já nas expectativas em torno do metaverso, por exemplo, a gente tem a insuficiência da descrição do poder sobre os corpos para pensar as ameaças e violações aos direitos fundamentais. E, nesse sentido, se a gente pode falar em tecnologias mais inteligentes, como nós temos no foco central do evento de hoje, o Byung-Chul Han diz que hoje nós temos também um poder que pode ser descrito como um poder inteligente. Eu separei um trecho aqui para dividir com vocês de um livro recentemente publicado no Brasil, do Byung-Chul Han, que se chama Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Ele diz o seguinte: o poder inteligente se plasma na psique em vez de discipliná-la e submetê-la a coações e proibições. Não nos impõe nenhum silêncio,
Ao contrário, ele nos convida a compartilhar incessantemente, participando, dando opiniões, comunicando necessidades, desejos e preferências, contando sobre nossa própria vida. Nós voluntariamente apresentamos as informações, compartilhamos os nossos dados. Nós não somos coagidos a fazê-lo nos moldes que se daria numa sociedade disciplinar. Esse poder afável e, por assim dizer, mais poderoso que o repressor, porque ele escapa à visibilidade e não há resistência a ele. A atual crise da liberdade consiste em estar diante de uma técnica de poder que não rejeita ou oprime a liberdade, mas a explora. As pessoas passam a experimentar a liberdade da maneira que são seduzidas a fazê-lo, ou seja, reduzindo a liberdade a uma experiência de consumo ou de otimização da sua capacidade produtiva. Nesse sentido, é que o Byung-Chul Han diz que essa aparência do poder inteligente o faz mais efetivo, muito mais do que um poder que ordene, que ameace, que prescreva. E, a partir daí, nós temos, então, uma distinção muito significativa entre o que pautava a sujeição no contexto das dinâmicas de produção próprias ao século XIX, com a comparação no mundo contemporâneo de um poder que se revela capaz de nos estimular ao próprio controle, à própria sujeição a padrões e metas de desempenho e produtividade. Nesse sentido, a gente não pode ignorar o caráter ambivalente dos avanços tecnológicos e das tecnologias mais inteligentes. Sem sombra de dúvida, nós tivemos significativos avanços que reverberam nas mais diferentes áreas. Avanços que repercutem na otimização dos resultados nas diferentes engenharias, nas logísticas de produção, na medicina, sobremaneira, avanços importantíssimos, inclusive no que concerne ao desenvolvimento de saberes interdisciplinares, como, por exemplo, as ideias das 3 pontes defendidas pelo Kurzweil, a ideia das inovações em inteligência artificial, em sinergia com a nanorobótica, a engenharia genética. De fato, existem bons motivos para que a gente tenha boas expectativas em decorrência do alcance humano à inteligência dessas novas tecnologias. Entretanto, nós vivenciamos um contexto marcado pela naturalização das repercussões nocivas desse cenário. Uma postura em que o cidadão não se vê capaz de problematizar, nem mesmo de cogitar das consequências da cessão de dados, banalizando, portanto, os termos de consentimento, não sendo possível mesmo compreender as consequências desses termos, o que faz com que boa parte da comunidade jurídica hoje questione a validade jurídica de tais consentimentos. Essa naturalização de uma vida social marcada pela cessão irrestrita dos dados coloca, por evidência, em grande risco o direito à privacidade, mas não só. Vários outros direitos se colocam em forte ameaça nesse cenário marcado pela inovação tecnológica a partir da análise algorítmica em massa. E, em especial, a gente pode pensar as repercussões no mundo do trabalho, a precarização que estamos experimentando e que, inevitavelmente, se coloca com uma gravidade ainda maior quando a gente percebe o caráter global dessas tensões e percebemos ainda que o que a gente discutia em outras décadas em torno do fenômeno do desemprego estrutural vai alcançar, a partir das tecnologias mais inteligentes, uma configuração sem precedentes em que muitos autores, como Zygmunt Bauman e o Noah Harari, já apresentam o estabelecimento de um grande número de pessoas tidas como irrelevantes para o corpo social por se colocarem enquanto incapazes de se atrelar ao que o Bauman chama de jogo da produção e do consumo. E esse grande número de pessoas deveria encontrar no Estado e na sociedade civil iniciativas de inclusão, reconfiguração das relações entre mercado, entre o campo produtivo e o poder público e a sociedade civil, como, por exemplo, as propostas atinentes a rendas universais, rendas básicas de cidadania. Ao contrário do que a gente esperaria
em sociedades marcadas pelo compromisso constitucional com os direitos fundamentais, o que a gente assiste é a expansão de diferentes iniciativas de necropolítica, de encarceramento em massa e, evidentemente, marcadas aí por estigmas racistas. É preciso que a gente perceba, dentro desse aspecto específico da questão racial, que acabei de mencionar, também os riscos de discriminação algorítmica que decorrem dos avanços atinentes às tecnologias mais inteligentes. Mas isso pode ser objeto de um outro momento, de uma outra oportunidade de debate. Na síntese de minhas contribuições para o evento de hoje, eu gostaria de enfatizar com mais uma citação ao Byung-Chul Han, encerrando as contribuições que ele nos apresenta aqui, a ideia de que a insuficiência do conceito de biopolítica para pensarmos o mundo contemporâneo, daí a relevância da proposta de Han de termos também como central o conceito de psicopolítica. E ele, em oposição a Foucault, nos diz o seguinte: Foucault vincula expressamente a biopolítica à forma disciplinar do capitalismo, que em sua forma produtiva socializa o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista até então. O corpo é, sim, uma realidade biopolítica. Assim, a biopolítica está fundamentalmente associada ao biológico e ao corporal. Em última instância, trata-se de uma política dos corpos em sentido amplo. O neoliberalismo, no mundo contemporâneo, como forma de evolução ou mudança do capitalismo até então vigente, não se preocupa prioritariamente com o biológico, com o somático, com o corporal. Antes, descobre a psique como forma produtiva. A virada para a psique e, em consequência, para a psicopolítica, também está relacionada à forma de produção atualmente vigente, que é determinada por modos imateriais, incorpóreos, ou seja, pela circulação de dados. Espero que a gente consiga avançar nos debates na velocidade que as inovações nos têm imposto e vejo como especial contribuição eventos como esse, motivo pelo qual agradeço mais uma vez a possibilidade de interlocução. Um grande abraço. Agradecemos muy de sobremanera la valiosa participación del distinguido doctor Juliano Napoleón y esperamos contar con su disponibilidad y su muy buena predisposición y valiosa participación en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para ese doctor. Forte abraço.